Então tá jóia. Então olha só, nós vamos iniciar esse assunto aqui hoje, é o capítulo 6 do nosso livro. Aí vocês vão observar que eu estou pulando o capítulo 5, porque o capítulo 5 ele fala sobre a integração numérica. E aí logo depois vem equações diferenciais. Então eu achei melhor inverter essa ordem, a gente vê primeiro as raízes, depois a gente estuda sobre as integrais e depois a gente finaliza com equações diferenciais. Tá joia? Então acho que vai ficar melhor assim. E esse assunto ele é tranquilo, ele é rapidinho. A gente começa hoje e vamos dar conta dele hoje ainda. Tá joia? Então olha só, o que é isso, né? O que quer dizer numericamente, o que é encontrar uma raiz? Como a gente vem trabalhando sempre com dados empíricos, então o nosso objetivo aqui, numericamente, é encontrar a raiz de uma determinada equação, né, a raiz de uma determinada curva, vamos supor que seja algo desse tipo aqui. Então, dado eixo y e a nossa abscissa x, a raiz ela está exatamente nesse pontinho aqui, né? Então o que nós queremos aqui é encontrar a raiz dessa curva, dessa função, dessa f de x que está aqui. Só que no nosso caso especificamente a gente não conhece essa f de x, né? Então a gente trabalha com valores que são valores empíricos, são valores que estão dentro de uma tabela, né? Então nós vamos usar alguns métodos e algumas técnicas para a gente conseguir encontrar essa raiz sem conhecer a função, tá certo? Sem a gente saber qual é o valor dessa função. Então para isso a gente vai estudar, a gente vai ver alguns métodos, basicamente 3 métodos, tá bom? Esse capítulo aqui, ele traz um monte de métodos, uns 6 ou 7 métodos para a gente conseguir localizar a raiz. Nós vamos ficar com 3, que são os principais, os 3 métodos principais e que dão conta de resolver o nosso problema, sem a gente ficar vendo métodos demais, porque acaba que depois a gente não vai aplicar tudo isso, né? Então são 3 métodos que a gente vai ver. Então a gente vai ver o método da bisseção, depois a gente vai estudar o método da secante e depois o método de Newton, tá joia? Então com 3 métodos a gente já vai conseguir ter uma visão bacana e ter recursos suficientes para a gente conseguir localizar as raízes que forem necessárias. Porque depois os outros métodos, Pegasus, o Miller, eles são todos muito parecidos com esses que a gente vai ver aqui. Então vamos estudar os principais e para a gente vai ser o suficiente. Então, ó, métodos que são baseados, né, em aproximação linear, que vai ser o caso desse método aí da bisseção. E também métodos baseados em aproximação quadráticas e depois os métodos da tangente, né? Basicamente, o principal deles aí que a gente vai ver vai ser o método de Newton, tá certo? Depois, comparação entre os métodos, estudo de caso. Não necessariamente a gente vai estudar esses 2 tipos aqui. E depois, obviamente, a nossa listinha de exercício, né? Então, olha só. O que seria isso, então? Então, encontrar valores de x que se aproximam desse valor de que esse que é o valor da nossa raiz. Esse aqui é a nossa raiz. Então é ele que nós queremos encontrar. E como a gente vai trabalhar com métodos numéricos, então obviamente que esse valor é uma aproximação da raiz, tá certo? Que satisfaçam a nossa f de x igual a 0 aqui, que é exatamente a raiz que a gente vai procurar,
ok? Matematicamente falando, é isso aí que a gente vai fazer. Então, olha só, existem valores, né, que são especiais, que está chamando de especiais, na verdade, que são as raízes ou zero das funções, né? É onde a f de x é igual a zero. Então, veja bem, pegando esse gráfico aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho isso. Pegando esse gráfico aqui como exemplo, a gente pode observar que para essa f de x aqui, para essa curva, nós temos essa raiz que está aqui e temos também essa raiz que está aqui. Então, ela possui duas raízes reais nesse caso aqui. Então, é o QC 1 e o QC 2, tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Qual que será o nosso trabalho na localização dessa raiz? O primeiro deles vai ser fazer o isolamento da raiz, tá certo? Então, a gente vai precisar isolar a raiz dentro de um intervalo AB. Então, tá aqui, ó, o ponto A e o ponto B, tá certo? X igual a A e x igual a B. Esse isolamento, vamos chamar daqui de primeira fase, é a primeira fase do nosso processo de encontrar a raiz. Ele pode-se dizer que ele é a parte mais chata de ser feita, tá certo? Que é fazer o isolamento dessa raiz. Por quê? Porque, primeiro, que a gente não tem nenhum parâmetro inicialmente para a gente saber onde é que aquela raiz se encontra. A não ser que a gente faça o gráfico. Se a gente fizer, por exemplo, um diagrama ou fizer um gráfico com aqueles valores que nós temos na nossa tabela, aí sim, tudo bem, a gente já tem uma aproximação, hoje a gente já começa a ter uma noção de onde a raiz se encontra, tá certo? Então essa seria uma alternativa. Mas se a gente não fizer o gráfico, se a gente não tiver, se a gente não tiver esse parâmetro do gráfico, daí a situação fica mais complicada um pouco. Por quê? Realmente a gente não tem nenhum parâmetro de onde a raiz se encontra. E não tendo esse parâmetro, a situação vai ficar mais empírica ainda, tá ok? Mas esse intervalo, a gente tem que dar conta, a gente tem que garantir que a raiz encontrada nesse intervalo, que ela seja única. Só pode existir uma única raiz naquele intervalo. Porque senão nenhum método ele vai garantir a convergência para aquela raiz que nós precisamos. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que a gente tenha que esse fosse o intervalo AB, tá certo? Então esquece inicialmente esse Bzinho aqui, esquece esse valor, e vamos supor que o intervalo AB fosse daqui até aqui. Então, esse isolamento aqui não daria certo, porque nós temos duas raízes, tá joia? E daí, a gente não vai poder dizer que, encontrando, por exemplo, essa raiz aqui, o QC2, que ela é a única raiz que existe no intervalo. Porque pelo desenho dá para ver que não é. Tá certo? Então, uma coisa que a gente tem que garantir é isso. Que dentro daquele intervalo exista uma única raiz. E aí existe uma forma para a gente garantir isso. A partir do momento que esse isolamento ele foi feito, aí sim, a gente pode escolher qual dos três métodos que eu vou mostrar para vocês. E aí esse método ele vai fazer a aproximação. Obviamente que existe algum método que tem alguma característica que seja melhor do que o outro, né? Isso aí a gente, desde lá de sistemas lineares que a gente vem estudando isso, e vocês já devem ter percebido. Sempre tem um método que ele tem alguma característica que facilita para a gente, que fica melhor para a gente, né? Pois bem, então dessas fases para a gente encontrar a raiz, deixa eu aumentar aqui de novo. Então, primeiramente, se a gente vai encontrar
raízes para equações algébricas de grau até 4, né, ele pode ter suas raízes calculadas por uma determinada expressão, como por exemplo essa fórmula de Bhaskara aqui, que isso aqui não é novidade para ninguém. Isso aqui desde lá de não sei quando, 7º ano talvez, vocês já aprenderam isso aí e a gente vem utilizando, né? Então, para quando a raiz for quadrática, por exemplo. Se ela for uma raiz cúbica, né, se for de grau 3, existe uma outra maneira. A gente pode usar, por exemplo, o método de Girard, enfim. Existem alguns métodos analíticos, é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Existem métodos analíticos que vão nos ajudar a encontrar essa raiz. Mas se essa raiz ela não for quadrática, se ela for trigonométrica, por exemplo, aí já dificulta, tá certo? Então, se a função não for quadrática, então não adianta a gente querer usar a fórmula de Bhaskara, né? Se for, igual a gente vai ver mais pra frente lá, 5x ao cubo menos 2 que multiplica, sei lá, seno de x mais 1, tudo isso ao quadrado, por exemplo. Então, encontrar a raiz de algo desse tipo aqui, isso aqui não é nada trivial, né? Vamos concordar que encontrar uma raiz de algo desse tipo aqui, essa coisa, nem o gráfico disso aqui inicialmente a gente daria conta de fazer assim de imediato, né? Então, esses métodos eles vão ajudar também nisso, a gente encontrar raízes para quando o tipo de função tiver uma complexidade muito grande, né? Então, onde ocorrer esses problemas, né, de calcular uma raiz, seja pela complexidade, ou seja por outro motivo qualquer, é que a gente vai usar esse método numérico, ok? Então, a primeira fase, como eu havia dito para vocês, é o isolamento da raiz dentro do intervalo AB, né? Então, esse intervalo tem que conter somente uma raiz. A gente tem que garantir que exista somente essa raiz, tá certo? E depois que a gente tiver feito esse isolamento, aí vem a segunda fase, que é o refinamento da raiz. Esse refinamento da raiz é que a gente vai usar, vai utilizar dos métodos. Então são nós vamos ver hoje 3 métodos diferentes de refinamento da raiz. Mas para a gente refinar, primeiramente a gente tem que ter feito esse isolamento aqui. A gente tem que isolar a raiz dentro do intervalo AB, ok? Então nós vamos ver aqui que esse refinamento a partir de um ponto, a gente vai, um ponto que pertence a esse intervalo, né? A gente vai gerar uma sequência de valores de x até que a gente consiga aproximar, tá certo? Esse processo ele é chamado de processo iterativo. Ou seja, um processo iterativo, ele é um processo repetitivo. Isso aqui é a mesma coisa que repetição, tá certo? Então a gente vai fazer repetições. Então o processo iterativo é o mesmo que repetição. Então a gente vai ficar fazendo repetições, enquanto o valor x0 desse parte para x1, depois x2, xk, até a gente parar aqui no nosso valor da raiz, ok? Pois bem, então ó, a maioria dos métodos para calcular a raiz, ele necessita que a mesma esteja confinada dentro do intervalo, que é o que a gente já comentou e é o que a gente vai fazer. Esta raiz deve ser única, também já vimos isso, né? E depois tem aqui que a álgebra, ela nos fornece algumas informações que são fundamentais para a gente conseguir fazer esse isolamento, tá certo?
Então, o isolamento das equações algébricas, existe uma forma para isso, e isolamento de raízes das equações transcendentes. Tá certo? Então tá lá. Equações algébricas, que é o que a gente vai fazer, dado um determinado polinômio, ok? De grau n qualquer, sendo que o n aqui ele tem que ser maior ou igual a 1, obviamente. E aí a gente vai fazer primeiro a avaliação desse polinômio, em x igual a, avaliar o grau do polinômio, né? Verificar. Aqui está só mesmo verificando aqui quantas multiplicações, quantas adições, isso aí não é que pra gente aqui agora tem tanta importância. Tá já? Para x igual a 2, isso aqui não preocupa com isso não. Então, aí vem esse método aqui, ó, método de Horner. A gente não vai ver esse método, ok? Esse método aqui pra gente ele não é um método interessante. Então a gente não vai trabalhar com ele. Não precisamos preocupar com esse método aqui. Vamos nem de raízes complexas. Aqui, ó, relação de Girard ele é aquele método mais determinístico, né, para encontrar raízes de equações cúbicas, enfim. Aqui os limites. Eu estou pulando isso aqui porque realmente isso aqui pra gente não vai, não é interessante agora. Vamos direto ao que nos interessa. Já a gente chega, eu esqueci a página que era. Acho que é 25, se não me engano. Só um momentinho, tá, gente? Paciência aí que a gente vai chegar lá. Aqui, ó. Beleza. Então vamos começar por aqui, né? Então, naquela primeira fase, está mostrando ali alguns métodos que pra gente, como eu falei com vocês, como a gente só vai estudar 3 métodos, então vamos direto para aqueles 3 métodos que nos interessam. Só que para esses 3, qualquer um desses 3 métodos que a gente for utilizar, a gente vai ter que usar de um mecanismo que nós chamamos de critério de parada, ou seja, o que a gente vai fazer para interromper o nosso método? Nós vamos parar em qual momento? Tá certo? Então, esse está chamando aqui de teorema da aplicação muito restrita. Isso aqui não, também tem um monte de coisa aqui que é informação meio desinteressante para a gente. Basicamente é isso aqui. Então, ó, existem basicamente 3. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro método de parada. Então, nós vamos adotar esse segundo método de parada. E aí eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. Então, veja bem. Eu comentei lá atrás que a gente vai partindo para uma sequência de valores de x0, x1, x2, até o valor daquele que si, que eu não sei como é que faz aquela letra estranha. Então tá aqui. Então veja bem, como a gente vai caminhando, né, vamos supor, tentar fazer o desenho do gráfico aqui. Então tá lá, aquela curva, tá aqui, aqui é a raiz que nós queremos encontrar, aqui está o nosso intervalo AB, inicialmente, né, aquele intervalo, valor de x, valor de y. Então o que vai acontecer? Nós vamos caminhando para cada valor. Então, por exemplo, x0, conseguimos através do método e gerar esse ponto x0 aqui. Então esse é o x0. Depois conseguimos gerar o x1. Então o x1 está aqui. Depois o x2, ou seja,
Tá vendo que observe que a gente só vai aproximando até a gente chegar um valor muito próximo desse valor da raiz. Então, quando a gente estiver aproximando desse valor, quando a gente estiver muito próximo, quem vai dizer o momento de parar é o nosso critério de parada. Então, veja bem, esse epsilon que está aqui, ele é vamos dizer que vamos chamar isso aqui de um erro, ou realmente uma precisão, tanto faz, tá? Ele é um erro ou então uma precisão do método. E é ele que vai dizer se está na hora de parar ou não. Então, por exemplo, se a gente disser que esse epsilon ele está na ordem de 10 a menos 2, por exemplo, então, quando o valor nosso aqui, ó, esse módulo de x de k menos 1 sobre x de k em módulo, for menor do que 10 a menos 2, então significa que está na hora de parar. E aí vejam só, quem que é o x de k? O x de k é o valor que eu acabei de gerar. Então, se eu peguei esse inicialmente, eu vou até tirar esse x0 aqui, porque inicialmente vai ser um dos pontos que nós já temos ali. Então, vou dizer aqui que o b é igual ao x0. Então, b é o nosso x0. Então, eu parti desse ponto aqui, tá certo? Então, eu parti do ponto x0, e aí sim, através de x0, eu gerei o ponto x1. Então, esse x de k vai ser o x1. Então, vai ficar isso tudo aqui vai ficar da seguinte forma. x1 menos. Aí vem x de k menos 1. Quem que é o x de k menos 1? É o x anterior, que é o x0. Ok? Sobre o x1. Isso em módulo. Então, se isso aqui for menor ou igual a 10 a menos 2, então eu paro. Se não for menor do que 10 a menos 2, então eu vou executar o método de novo e aí vou gerar o valor de x2. E aí como é que vai ficar? Vai ficar o x2, eu acho que vocês entenderam, né? Não precisa nem ficar repetindo isso aqui. Sobre o x2 em módulo tem que ser menor ou igual a 10 a menos 2. Daí eu verifico. Vamos supor, cheguei, né? Eu cheguei no valor menor do que 10 a menos 2. Então eu paro. O menor ou igual, né? Aí eu paro o método, tá certo? E aí eu vou fazendo isso para qualquer método que seja, tá joia? Então, ó, aqui está dizendo que o epsilon é a tolerância fornecida. Então, essa tolerância ela tem um erro, então podemos chamar de erro, de precisão, ou tolerância, o que vocês quiserem. Então, definir a rapidez com que a sequência é gerada no método, converge para a raiz, enfim. Vamos para o nosso primeiro método aqui, que é o método da bisseção, que é o primeiro método que nós vamos ver, ok? Então, olha só. A partir do momento que a gente já refinou... eu não falei para vocês como é que a gente faz para refinar a raiz, né? Vou usar esse espaço aqui para eu mostrar para vocês, tá bom? Que eu comentei, refinar não, né? Pra gente isolar. Tá aqui. Eu comentei, falei dele, mas não falei como é que a gente faz para fazer esse isolamento. Então, veja bem. Vamos supor... Não vamos supor não, que isso aqui não ficou legal não. Desculpa aí, tá, gente? Essa atrapalhada aqui, mas eu vou fazer só uma correção aqui. Vou subir mais esse eixo aqui. Isso. Agora sim. Então tá aqui. Então tá aqui a curva, a f de x, ok? Esse ponto aqui é o valor da raiz, é aquele aqui C1, certo? E aí nós fizemos o isolamento da raiz. O valor de A está aqui
e o valor de B. Tá aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto é a f de A, e esse outro ponto aqui é a f de B. Bom, então, primeiramente, como que eu sei que existe uma raiz entre A e B? Primeiramente, a função, essa f de x aqui, ela tem que ser contínua, não é? Dentro desse intervalo AB. Mas aí eu vou verificar o seguinte, eu vou fazer a f de A vezes a f de B, isso aqui tem que ser menor do que zero, né? Então, pode observar aqui, ó, que a f de A ela é negativa e a f de B é positiva. Então, se eu fizer o produto dessas duas imagens e ele for negativo, então significa que dentro daquele intervalo tem uma raiz, tá certo? Agora, se eu pegar um intervalo que seja muito grande, então aí eu não posso ter muito essa garantia de que a raiz ela seja uma raiz única dentro daquele intervalo, né? Então eu tenho que pegar um intervalo, normalmente um intervalo pequeno, tá joia? E aí eu faço esse produto para verificar se a raiz ela para verificar se existe ou não a raiz dentro do intervalo. Se eu fizer f de A vezes f de B e der o mesmo e for positivo, então significa que não possui raiz ali dentro. Tá joia? Uma maneira bem simples aí de verificar, né? Então tá aqui. Seja f contínua no intervalo AB, e isso aqui é a única raiz dentro desse intervalo. Então, como que é o método da bisseção? Ele é um método muito simples, tá certo? Ele consiste, ó, em subdividir o intervalo ao meio, né, achar o ponto médio daquele intervalo, a cada uma das iterações. E aí a gente vai verificar em qual dos dois intervalos, qual dos dois lados é que ficou a nossa raiz. Então, por exemplo, deixa eu só fazer novamente o desenho aqui. Então tá aqui. Aqui está o nosso gráfico. Subindo aqui, né? Aqui está a nossa curva. Aqui, nossa f de x. Aqui tá a raiz. Pois bem. Então aqui, ó, a gente conseguiu fazer esse isolamento aqui. Intervalo de A até B. Ok? Então, para esse intervalo de A e para esse intervalo de B, nós temos aqui a f de A e temos aqui a f de B. Beleza. Então, o que a gente faz? A gente acha o ponto médio desse intervalo. Então, vamos supor que o ponto médio desse intervalo deu aqui. Ok? Vou chamar esse ponto aqui de x1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar qual dos dois lados... Aqui não ficou bem no ponto médio, não, mas faço de conta que tenha ficado, tá bom? Porque aqui o ponto médio deu quase o valor da raiz, né? Mas faço de conta que seja aqui. Então, eu vou verificar qual dos dois lados que tem a raiz. A raiz ficou no intervalo entre o A e o x1, ou a raiz ficou no intervalo de x1 até B. Vou ter que verificar isso. De que modo? Da mesma maneira que a gente verifica o isolamento da raiz. Então, eu vou fazer aqui, ó, o f de A vezes a f de x1 e vou verificar se ela é maior ou menor. Então, se a gente fizer aqui, ó, f de A com a f de x1, a f de x1 é positiva, tá vendo? Opa! Nossa, essa canetinha aqui ninguém merece. Coisinha chata. Vai ser menino aprendendo a escrever. Então, ó, se a gente fizer a f de A vezes a f de x1, a gente vai ver que isso aqui é menor do que zero. Ok?
E se a gente fizer a f de b vezes a f de x1, a gente vai observar que isso aqui é maior do que zero. Então, como a gente já viu que para isolar a raiz, o produto das imagens tem que ser negativo, menor do que zero, então significa que o intervalo que contém a raiz está aqui, né? Entre o A e o x1. Então, esse intervalo aqui de x1 a b, eu literalmente jogo fora, não vou precisar dele mais. E aí eu passo a trabalhar com o intervalo entre A e x1. Só que aí, o que eu faço? Acho o ponto médio entre o intervalo de A e x1. Vem aqui. Esse ponto aqui, quem que é? É o x2. Aí eu vou fazer a mesma coisa, olha. F de A vezes a F de x2. E verifico. Então, a F de A vezes F de x2 foi maior do que zero. Então, eu faço agora a F de x1 vezes a F de x2. F de x1 vezes F de x2 é menor do que zero. Olha que bobagem que é esse método. Então, o que eu faço? Entre F de A e F de x2, eu sei que não tem raiz. Então, eu jogo esse trecho aqui fora. E aí, eu vou ficar só com esse pedacinho aqui. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui só para ficar melhor para mostrar aí. Aqui, ó. Tá certo? Aí, o que eu faço? Novamente, eu calculo o ponto médio. Aí, o ponto médio desse intervalo aqui, ele vai dar mais ou menos aqui, ó, que é em cima da raiz, que é o x3. Tá vendo? Então, na hora que... vai ser muito próximo, tá, gente? Não vai ser exatamente o valor. Vai ser muito próximo. Então, eu vou verificar onde é que a raiz se encontra. Se é entre x2 e x3 ou é x3 e x1. Isso através daquele critério de parada, né? Então, eu vou pegando esses valores e vou fazendo aqueles cálculos. x1 menos o x0 sobre x1 foi menor? Ah, não foi. Então, significa que eu estou longe daquela raiz. Aí eu faço mais uma iteração. Então, ali eu faço entre x2, x3, x3, x1. Verifico onde é que está a raiz. Calculo o ponto médio e vejo se conseguir aproximar do valor da raiz que eu preciso. Tá certo? Se eu tiver conseguido o critério de parada, aí eu interrompo o método e retorno aquele valor. Caso contrário, eu continuo fazendo aquilo lá. Tá certo? Então, perceberam que o método ele é muito, mas é muito simples, né? Então, é isso aqui, ó. Manter o subintervalo que contém a raiz, né? Ou seja, aquele que f de x tenha sinais opostos nos extremos, que é isso que a gente acabou de fazer. E aí eu vou verificando as sequências de intervalos, né? A e B1, A2, B2, A3, B3 e assim por diante. Tá joia? E o intervalo onde a raiz se encontra é sempre onde o produto das imagens for negativo. Tá certo? Isso é só uma... Então é muito simples, né? Então isso é muito simples. Aqui tem uma informação aí sobre a convergências, né? A gente não precisa esquentar a cabeça com isso aqui, não. Convergência do método da obsessão. Número de iterações, também não. Tá, aqui é só mesmo a título de informação. O método da abscissão, ela tem a convergência garantida, né? A gente vai conseguir realmente convergir para aquele valor da raiz, caso isso aqui ocorra, né? Primeiro, ela tem que ser contínua dentro desse intervalo AB, e esse psi, que é o valor da raiz, ele tem que estar nesse intervalo AB, tá certo? Ele tem que estar dentro desse intervalo AB. Se isso acontecer, então significa que... Gente, deixa eu só fechar essa...
essa minha coisinha barulhenta aqui. Esqueci isso aqui aberto. Tá fazendo esse pitando aí, né? Tá bom? Então, para a gente garantir essa convergência, ela tem que ser contínua dentro do intervalo e o que se tem que estar dentro do intervalo. Então, veja só. É possível determinar, né, a priori, ou seja, com antecipação, o número de iterações que são necessárias para calcular a raiz, tá certo? Com aquela tolerância que eu falei para vocês dentro desse intervalo. Então, o que a gente faz é só fazer essa substituição aqui, né? Que x de k é o valor b de k menos a de k sobre 2 e tal. Mas isso aqui a gente nem usa isso não, porque direto ao ponto aqui. Aqui, ó, é só... Tem gente, na prática, vou falar isso aqui para vocês na prática. Então, tem gente que utiliza como critério de parada, às vezes, o número de iterações. Então, por exemplo, ele cria um método e aí vai dizer, eu vou parar esse método depois de tantas iterações. Então, aí, há o problema seguinte. Primeiro, se ele fizer o cálculo de quantas iterações ele vai gastar, então vamos supor que ele vai precisar... Oi, alguém perguntou? Alguém perguntou alguma coisa aí, gente? Vou tirar, viu? Vou guardar isso pra você comer. Stephanie. Desativar o microfone da Stephanie aqui, que ela esqueceu ligar. Então, ó, esse valor de K, né, que é o número de iterações que a gente vai fazer, ele tem que ser maior do que esse logaritmo aqui, de B menos A sobre a precisão que nós queremos. Basicamente, isso aqui eu não vejo muito sentido, não. Por quê? É preferível a gente definir o que a gente vai querer de precisão do método e parar na hora que ele atingir aquela precisão, do que a gente definir um critério de parada aleatório, não digo aleatório, mas um critério de parada que às vezes não vai atender a nossa, aquilo que nós queremos. Por quê? Se a gente já calcular aquilo ali e dali a gente vê que eu vou gastar 15 iterações, tudo bem. Então você pode parar com as suas 15 iterações, né? Só que pode observar que aqui, ó, ele vai parar com aquele número de iterações a partir do momento que ele já estiver próximo daquele epsilonzinho, né? Então é preferível a gente já definir que o nosso critério de parada é aquela precisão, do que a gente definir um critério de parada através de um número de iterações, né? E depois a gente vai ver também que existem métodos, como o método de Newton, por exemplo, que questão de custo computacional, ele é mais eficiente. Então a gente já vai conseguir reduzir consideravelmente o número de iterações ali dentro. Tá joia? Então aqui está o algoritmo da biseção, né, um pseudocódigo do algoritmo da biseção, né? O objetivo é calcular a raiz pelo método da biseção. Aqui são os parâmetros de entrada. Tá vendo? Aqui ele está definindo iteração máxima, né? O número máximo de iterações. Tá certo? E por aí vai. Não se preocupe que eu não vou pedir esse algoritmo aí para vocês, tá? Esse não. Aqui tem um exemplozinho simples. Bom, tá vendo que aqui ele deu o polinômio, né? Então ele pediu para calcular a raiz desse polinômio aqui, com a precisão de 0,05, né? E já deu também o intervalo onde a raiz se encontra. Então quer dizer que usou aqui o algoritmo,
né, o cálculo foi feito computacionalmente, e aí ele precisou de sete iterações, tá ok? Então o valor da raiz ele se aproxima do valor de x7, que é igual a esse valor aqui. Então vocês podem ir observando que à medida em que ele foi fazendo as iterações, ele foi se aproximando do valor daquela raiz, tá certo? Foi só se aproximando. Então tá aqui o valor de A, valor do intervalo, tá vendo? Valor de A, valor de B, e foi encontrando o valor de X. Tá joia? Então esse aqui foi para a primeira iteração, aqui foi para a segunda, para a terceira e tal, pá, até ele chegar naquele critério ali. E aí vocês podem observar que ele foi calculando a f de x, né? Calculou esse delta aqui, valor de x, enfim. Tá bom? Se ele rodou aquele pseudocódigo. Aqui um outro exemplo. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a raiz, a função, tá vendo? Tem uma função trigonométrica aqui, tem um cosseno aqui no meio. Então, para a gente calcular uma raiz dessa aqui de forma analítica, isso não é nada trivial, né? Tá certo? Então, o mais indicado nesse caso aí é a gente realmente fazer uma aproximação numérica. E aqui com a precisão, ó, na ordem de 10 a menos 2. Então, quer dizer, já é uma raiz muito precisa, né? Mas a gente poderia até aumentar, se quisesse, essa precisão. E aqui com 9 iterações. Então, conseguiu aproximar ao valor da raiz com 9 iterações. Tá certo? Que foi esse último valorzinho aqui, ó. É o valor com aquela precisão. Quer dizer, já é uma precisão bem bacana, né? Tudo bem, gente? Depois mais um outro exemplo, aqui só tem exemplos aqui para mostrar que analiticamente fazer o cálculo dessas raízes aqui analiticamente seria uma situação bem árdua para a gente, né? Aí vocês podem falar, mas existem softwares hoje que fazem isso. Claro, existem. Mas todo software ele vai calcular aquilo ali também de forma numérica, né? E no software não calcula de forma analítica, tá certo? Numericamente ele vai fazer o cálculo e vai dar o valor que a gente precisa. Aqui já foram necessários 13 iterações. Né? Então o interessante aqui pra gente é o seguinte, aqui, ó, essa informação aqui ela é bacana e importante a gente entender. E, ó, que o método da abscissão ele é um método robusto, ou seja, a gente vai conseguir a convergência do método, né, se acontecer aquela condição, né, que ela é contínua e que existe uma única raiz dentro daquele intervalo AB. Então, se a gente conseguir garantir essa continuidade e que só existe uma única raiz no intervalo AB, então o método ele é robusto. Você pode ter certeza que ele vai conseguir aproximar. Mas só que ó, ele não é eficiente. Não é um método eficiente. Tá certo? Devido ao custo. Tá vendo? Essa convergência lenta aqui é a mesma coisa que o custo computacional. Olha aqui, foram necessários 13 iterações para ele conseguir chegar naquela aproximação. Tá joia? Então a gente vai ver agora métodos que são métodos mais rápidos para a gente conseguir fazer essa aproximação. Tá joia? Então aqui só está dizendo que são métodos baseados em aproximação linear. Vamos diretamente ao método para a gente não perder muito tempo aqui. Que é esse método aqui, ó, método da secante. Então o primeiro método nós já vimos, que é o método da bisseção. Então o método da secante, eu vou mostrar aqui no gráfico como o que está acontecendo aqui para vocês entenderem melhor. Então veja só, esse método da secante, a gente vai precisar sempre de 2 pontos, tá certo?
a gente vai precisar de pontos, nós chamamos aqui de pontos base, que são os pontos onde a gente vai passar nossa reta secante. Então vocês podem observar aqui, eu não sei se eu ampliar. Opa, diminuir. Acho que aqui ficou melhor. Então veja bem, aqui ó, inicialmente nós temos o ponto x0 e o ponto x1, certo? Então seria o nosso intervalo AB, por exemplo, mas vamos chamar aqui de x0 e o valor de x1. E aí nós sabemos que entre x0 e x1 nós temos a nossa raiz que está aqui, ó. Esse é o ponto da raiz. Deixa eu mudar aqui para deixar vermelho só a raiz. Então está aqui o ponto x0 e está aqui o ponto x1. Então, do ponto x0, né, da f, aqui é a nossa f de x0, e aqui, ó, eu não sei se eu vou conseguir chegar até lá sem dançar demais, mais ou menos. Aqui deu a f de x1. Então, entre a f de x0, que aí nós sabemos que aqui é negativo, e a f de x1, a gente vai traçar essa reta que está aqui, ó, que é a reta secante. Estão observando, ó, onde está passando o pontinho lá. Tá vendo? Entre a f de x0 e a f de x1. A gente traça a reta secante. Essa reta secante, ela vai ter um ponto de interseção aqui, ó. Esse azul mais claro aqui, ó. Então, aqui foi a interseção dessa reta secante com o eixo das abscissas. E como eu vou precisar sempre de dois pontos, então agora eu tenho essa f que está aqui, que é a f de x2. Então aqui agora é a f de x2. Então o que a gente vai fazer? Agora nós vamos traçar a nossa secante entre o x1 e esse x2, tá certo? Então tá aqui a reta secante, aqui ó, ela está passando pela f de x1 e está passando pela f de x2, tá? Houve a interseção dela aqui, vou mudar de cor. Aqui foi a interseção, desculpa, aqui mesmo, f de x1 e x2, foi isso mesmo. Eu me perdi aqui, mas já voltei meu raciocínio. Então tá aqui. Aqui foi o ponto de interseção entre o x1 e o x2. Agora eu já tenho x2 e x3, que aqui está f de x3. Aqui, ó. F de x3. Se vocês não estiverem entendendo, dê o grito aí, tá, gente? Então, ó, da f de x2 para f de x3, eu tenho uma nova reta secante, que é essa reta que está aqui, tá vendo? E essa nova reta secante, ela vai gerar o ponto x4, que está aqui, ó, que é a interseção, tá vendo? É o novo ponto de interseção. Ou seja, a cada momento em que eu começo com dois pontos, x1, x2, depois eu vou x2, x3, x3, x4, x4, x5 e assim por diante, tá certo? Então eu vou traçando essas retas secantes e a partir dessas retas eu vou verificando onde houve a interseção, né? Onde tiver acontecido a interseção, e aí é fácil de calcular, né, gente? Eu vou pegar a interseção da reta no ponto X, substituo no valor da curva que eu tenho, acabou. Ali eu consigo verificar onde que é o ponto que eu estou encontrando, que eu estou posicionado, né? Então, feito isso aqui visualmente no gráfico, agora eu vou voltar aqui um pouquinho. Como é que eu vou dizer? Encontrar esses valores consiste em fazer isso aqui.
Eu quis mostrar graficamente primeiro, só para vocês entenderem lá, porque senão ficaria mais confuso se eu explicasse primeiro essa parte aqui para depois mostrar o gráfico. Então, ó, consiste em aproximar a nossa função, a função f, por um polinômio linear, tá vendo? Dentro do intervalo A1. Esse polinômio linear é aquela retinha secante que foi acontecendo a cada iteração. Então, ó, a estimativa para o nosso valor da raiz, a gente consegue, né, com o valor onde essa reta cruza o eixo das abscissas. Mostrei isso para vocês lá no gráficozinho. Então, a equação do polinômio de primeiro grau, porque a gente está trabalhando com retas, né, que passa pelos pontos dessas coordenadas, x0, f de x0, x1 e f de x1, ele é dado por isso que está aqui. Isso aqui nada mais é do que a equação da reta, né? Lembra? Isso aqui é o nosso coeficiente, né? Coeficientezinho angular, ok? E aí vem o quê? Essa primeira parte, né? Que é o nosso coeficiente. Aí nós temos o quê? Que o valor da abscissa de x2, para a qual o y nosso é igual a zero, a gente consegue através da aproximação da raiz. E aí a gente já passa a substituir aqui, né? Quem será o x2? x2 vai ser o quê? O x1 menos a f de x1 sobre x1 menos x0, que multiplica x1 menos x0. Beleza, encontramos o valor de x2. Então agora, a partir do valor de x2, tendo o valor de x1 e x2, a gente calcula o critério de parada novamente, né? Então vai ser x2, se vocês não estão lembrados, menos x1 sobre o x2. Isso aqui em modo tem que ser menor ou igual àquele epsilonzinho. Ah, consegui alcançar o epsilon? Eu paro. Consegui não? Então agora vamos para o x3. Então vai ser, quem que é o x3? Vai ser o x2 menos a f de x2 sobre f de x2 menos f de x1. Né? Aí vai ser o x1. E x2 menos x1. Calculo novamente o critério de parada. Se conseguir alcançar, eu paro. Se não, continuo o processo novamente. Tá certo? Então, é só a gente ir fazendo as substituições por isso aqui. Diferentemente do método da bisseção, que a gente vai pegando sempre o ponto médio, né? Ponto médio, ponto médio, ponto médio, ponto médio. Aqui não. Aqui a gente faz o cálculo da reta que vai passar pelo gráfico, vai interceptar, né, aquele gráfico. Então, olha só. Na próxima iteração, um dos pontos extremos, né, daquele intervalo que nós temos, ele será substituído pelo próximo ponto, tá certo? Que é uma aproximação melhor para essa raiz aqui, tá joia? E aí a gente verifica a aproximação pelo epsilon, tá joia? E aí nós temos o que? O método da secante, ele é dessa forma, o método da regula false, o método Pégaso, tá vendo? Então aqui já são 3 métodos que vão usar basicamente a mesma ideia, assim, tá joia? E aqui está o pseudocódigo do método da secante, ok? Aqui é só um exemplo. Vamos determinar aqui a raiz. Isso aqui já foi determinado lá no método do método da bisseção. Olha a precisão aqui. 0,001. Então é bem preciso mesmo, né? 7 iterações. Aí sim, agora vamos lá na questão. O método ele pode realmente apresentar alguns problemas, tá certo? E o problema que vai apresentar aqui é o seguinte:
é que se essa função ela não for, né, aproximadamente realmente uma função linear, dentro daquele intervalo que contém a raiz, essa aproximação ela pode ficar muito distante do intervalo. Esse é um grande problema do método da secante. O que seria isso? Por exemplo, vou pegar esse ponto x4 aqui. Aqui, ó. Então peguei o ponto x4. Então eu teria que trabalhar com quem? x4 e x3, porque eu vou sempre gerando um sucessor a partir dos dois antecessores dele, né? Então para eu gerar agora o x5, eu vou usar o x4 e o x3. E aí, aqui está a interseção. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar entre f de x3 e f de x4, que é esse ponto aqui. Na hora que eu fizer a reta aqui, ó, passando por esses dois pontos, aqui não deu, mas eu vou forçar a barra aqui. Olha para onde que está indo essa reta. Ela vai realmente fazer uma interseção nesse eixo x, mas muito distante. Opa! Gente do céu. Aqui, isso. Eu sei que vocês já entenderam, mas é porque eu quero fazer. Aqui, ó. Olha onde houve a interseção por aquele valor de x3 e o valor de x4. Tá vendo? Então esse é um problema do método, né? Dependendo da situação, ele vai ainda conseguir fazer uma convergência, né? Se essa curva, cadê? Vamos supor que essa curva aqui venha para cá, algo do tipo. Aí eu vou pegar esse cara aqui, vou vir para cá. Aí eu vou fazer, aqui é o x5, né? x5. Aí tá, x5 e x4. Na hora que eu fizer a reta secante aqui entre x5 e x4, eu vou, nossa, quase. Aqui, ó, vou voltar para esse ponto aqui. Aí esse ponto aqui vai ser o x6. Mas aí, ó, na hora que eu fizer x6 e o x5, ó, já vem cá em cima outra vez. Ou seja, nossa, aqui passou, foi distante mesmo, né? Ou seja, tem essas falhas, né? Tem essa falha que o método ele deixa de ser eficiente por conta disso aí. Mas como a gente está trabalhando com valores que são empíricos, né? A gente não tem esse conhecimento da função, então a gente corre esse risco, tá certo? A gente corre esse risco aí. Esse método da regula falsa ele é muito parecido, só que eu falei que não ia falar não, mas só para vocês, né, ficarem com a pulga atrás da orelha. Ele sempre vai tomar como valor de referência é só o x0, né? É o x0 com x1, x0, x2, aí gerou x2, gerou x3, gerou x4. É uma outra maneira aí de fazer, tá? E aí a gente vai para o nosso último método aqui, que é o método, aqui ó, esse aqui é muito parecido também, tá vendo? Método Pegasus. Então esses métodos são muito parecidos, acaba que não faz muito sentido a gente ficar estudando isso aí não. Vamos direto lá para o método, aí o método de Miller. Que é o método de Newton, que eu quero passar para vocês, que vai ser o nosso último método estudado. Não tem método demais aqui. Não preciso disso tudo não. Método baseado em tangente. Isso aí. Então nós vimos método da bisseção, o método baseado na reta secante, e agora são métodos baseados em tangente, que a gente vai ver um deles, que é o método de Newton, tá certo? Então tem aqui a bisseção, aproximação de um arco de curva do polinômio,
métodos baseados em círculo tangente à curva, e aí a gente vai ver o método de Newton e vamos para o método de Newton. Bom, esse método de Newton, para mim, ele é o melhor que tem assim, para a gente trabalhar. Primeiro porque ele é um método simples, ele, além de simples, ele é rápido, né? A gente consegue uma aproximação bacana desse método, tá certo? E aí, ó, ele funciona da seguinte forma: dado um valor aproximado da raiz, um valor de Xi, sabemos que ele é a única raiz, né, dentro do intervalo AB, porque ele foi isolado, né? Houve o isolamento da raiz dentro daquele intervalo. E aí, nós temos também um valor de x de k, que é uma aproximação dessa raiz, né? Que esse x de k são os valores das iterações, né, daquelas raízes. E aí nós vamos precisar aqui das derivadas, derivada primeira, está aqui, a derivada de segunda ordem, e elas devem existir, né, essas duas derivadas. E aí a gente sabe que para existir a derivada, ela tem que ser contínua, né? Então a gente volta na questão da continuidade ali, que ela tem que ser contínua dentro do intervalo, tá certo? Então tá aqui, ó, tem que ser contínuo com sinal constante dentro daquele intervalo. Beleza. Então, ó, o método de Newton, vou mostrar aqui graficamente primeiro. Eu gosto de mostrar graficamente primeiro, que fica fácil da gente entender o que o método faz, para depois a gente ver o método em si. Porque senão fica meio sem sentido, né? Que pelo método, se a gente for olhar só o método primeiramente, a gente fica sem entender, mas o que isso aí está fazendo, né? Então, graficamente, a gente consegue ver o que o método está fazendo. Porque depois que a gente vê o que o método está fazendo, a gente vê o método em si, que é mais simples ainda. Então, está aqui. Nós temos o intervalo AB, né, o intervalo que foi isolado. Uma questão aqui é o seguinte, é esse valor inicial aqui de x0. O nosso valor do x0, ele tem que ser um dos dois valores do intervalo, o valor de A ou o valor de B, tá certo? E aí, a gente tem que verificar qual dos dois que vão assumir esse lugar do x0, que vai ser o ponto inicial. Então, por exemplo, para a gente ter a garantia da convergência, tá certo? Então, para esse exemplo aqui, ó, o ponto B, ele foi o ponto x0. Então, eu pego aqui a f de B, que está aqui em cima, e aí eu vou traçar a reta tangente a esse ponto. E aí uma pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, olha só. A reta tangente que passa num ponto da curva do gráfico é o quê? É isso que vocês responderam aí, é a derivada. Não foi o que vocês responderam? Derivada nada mais é do que? É o coeficiente angular da reta tangente que passa na curva da nossa função f de x que está aqui. E é isso que ele está sendo feito aqui, ó. Então essa reta tangente aqui, ela tem um coeficiente aqui embaixo que vai gerar o valor do x1. Por isso que ele trabalha com a derivada, tá vendo? Então nós temos aqui o valor da derivada. Tudo bem. Então essa reta tangente, quando ela interceptar o nosso eixo das abscissas, então agora a gente passa a ter o valor da f de x1. Está aqui, ó, f de x1. É esse ponto que está aqui. Aí a gente faz a reta tangente a essa f de x1. Ela vai interceptar aqui. Aí aqui vai ter quem? A f de x2, que é esse ponto que está aqui. Deixa eu ampliar isso aqui. Está aqui.
Então teve a f de x2. Lembrando que a raiz é esse ponto aqui, certo? Tá aqui, vou até diminuir aqui. Então agora seria o quê? A reta tangente a esse ponto aqui. Estou fazendo a reta tangente. Olha lá, ó. Chegou bem mais próximo, tá vendo? Esse valor aqui vai ser o valor de x3. Então aqui agora temos a f de x3. Tá aqui. Pega esse valor. Aqui não vai dar para eu fazer mais. Coeficiente angular, reta tangente a ela vai gerar a reta, o ponto x4 e assim por diante. Tá vendo? Então, ó, eu tô aumentando. Então isso aqui ele já traz uma eficiência muito grande para esse método, né? Tá ali. Então com isso a gente já consegue verificar como que o método funciona. É sempre pegando a reta tangente, onde ela interceptar o valor do eixo x, eu pego a f de x daquele ponto. A f daquele ponto, né? F de x1, faço novamente a reta tangente, a f de x2, faço a reta tangente, a f de x3 e assim por diante. Tá certo? Então deu para entender que é simples, né? E na verdade, o que o método faz é isso aqui, ó. Para eu gerar o próximo ponto, eu vou pegar o ponto x de k menos a f de x de k sobre a derivada dele. Só isso. Tá certo? Então, por exemplo, para eu gerar o ponto x1, eu vou usar quem? O x0, que é o ponto inicial. Aí eu faço a f de x0 sobre a derivada no ponto x0. Beleza. Achei o x1. Com o x1, eu vou precisar de quem? Do x2. Aí eu faço aqui de novo, né, moçada? Nunca esquecendo do nosso critério de parada. Módulo menor ou igual ao erro. Ah, não chegou? Então eu vou procurar o ponto x2. Então o ponto x2 vai ser quem? O x1, a f de x1 sobre a derivada do ponto x1. Faço novamente o cálculo da precisão ali, ó, do que foi escolhido, do epsilon. E aí eu verifico, posso parar? Não posso parar. Não posso. Vou encontrar o ponto x3 e assim por diante. Tá vendo? Então é isso. É muito simples, né? Muito simples. Então vamos lá. Vamos ver uma questão aqui da condição de convergência. Então, por aquela figura lá do gráfico, né? O valor x0 foi igual a b. Então vamos lá. O processo não pode convergir se x0 for igual a a. Deixa eu voltar no gráfico aqui para mostrar, tá vendo? Se a gente pegasse, por exemplo, o x0 igual a a, na hora que fizer a reta tangente aqui, ó, olha para onde que ela foi. Tá vendo? Ela foi para um ponto totalmente fora. Então aqui ela não está convergindo, né? Por isso que tem que saber escolher qual dos dois pontos que vai ser o valor de x0. E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz essa escolha, né? Então a escolha do valor inicial, ele tem que seguir esse teoremazinho que está aqui. Então veja bem, se a f de A vezes f de B for menor que zero, então significa que existe uma raiz ali dentro, né? Dentro do intervalo de A até B, se isso aqui acontecer. Isso aí desde lá do isolamento a gente veio falando sobre isso. E a derivada primeira e a derivada segunda forem não nulas, né? E preservarem o sinal em A e B, então a gente vai partir dessa aproximação que o valor do x0 pertence a esse intervalo. De modo que, na hora que a gente fizer a f de x0, lembrando que o x0 é o ponto A ou
o ponto B, tá certo? Na hora que a gente fizer o f de x0 vezes a derivada segunda daquele ponto, por isso que a gente precisa da derivada segunda, ela tem que ser maior do que zero, tá certo? Então, o ponto A ou B que a gente conseguir garantir aquilo ali é que vai ser o ponto x0. Então, a gente vai fazer f de A vezes a derivada segunda de A e ver, ela é maior que zero? F de B vezes esse Bzinho aqui, a derivada segunda de B. Ele é maior que zero? O que for, é lógico, se um for, o outro não será, né? Então, se A for maior, B será menor. Daí a gente vai ter o quê? Que o nosso ponto x0 vai ser o ponto A. Tá certo? Então, é só a gente fazer esse produto aqui. Faz a derivada segunda e o produto dela. E aí aquele que... Aqui, ó. E aí aquele que ocorrer isso aqui, que for positivo, então ele será o ponto. Tá certo? Então tá aqui. É possível construir uma sequência. O valor inicial x0 deve ser o ponto no qual a função tem o mesmo sinal da derivada segunda. Beleza. Se f de 2 for maior que zero, então x0 é tal. Se a derivada segunda x0 for menor, então x0. Tá, isso aqui está só complementando aqui lá. E aqui está o pseudocódigo do método de Newton. Certo? Tudo bem? Então, bem simplesinho aí também. Vocês podem observar aqui, ó, que basicamente a implementação ela gira em torno disso aqui, né? Ó. Basicamente ela gira em torno disso aqui. Você vai pegar o valor de x de k mais 1, ou melhor, você vai gerar o seu valor x de k mais 1. Ele vai ser quem? O valor de x de k menos a função sobre a derivada da função. Acabou. Tá feito. Tá feito. Ok? Aqui são exemplos. Alguns exemplos. Tá vendo? Definir uma função dessa aqui, ó. Não é fácil. A raiz disso aí, analiticamente. E aí tem alguns exemplos aí. Ok. Então é isso. Tá bom, gente? Então, como eu falei com vocês, esse assunto, ele é curto, né? A gente consegue estudá-lo com uma única aula. E o importante aqui são esses 3 métodos que eu queria passar para vocês. É o método da abscissão, o método da secante e o método de Newton. Com esses 3 métodos são suficientes. A gente não precisa ficar vendo aquele monte de métodos ali. Por quê? Na vida prática de vocês, quando vocês estiverem fazendo algum tipo de experimento lá na frente e que precisarem de calcular uma raiz, com certeza um desses 3 métodos vocês vão conseguir resolver a vida de vocês, tá certo? Com eficiência, que é o mais importante, tá joia? Um dos 3. O que eu tenho aqui, nossa, é muito complicado, eu não vou conseguir definir qual que é a derivada dele. Não tem problema. Então você usa o método da abscissão, que é só pegar o intervalo e dividir. Lógico que tem seu custo para aquilo, né? Mas, o que eu tenho aqui, eu consigo definir a derivada facilmente. Então usa o método de Newton. A função é complicada, mas eu sei qual que é a derivada dela. E elevado a x, né? Que é a mais fácil que existe aí pra gente, né?
Então eu já sei qual que é a derivada dela, não tem segredo. Então eu uso o método de Newton. Derivado foi fácil de definir. Tá certo? Então não tem uma receita de dizer assim, aqui você tem que usar esse método ou usar o outro. O que a gente tem que saber é quais são as consequências em utilizar cada um deles. Né? E aí utilizar aquele que a gente dá conta também. Não adianta a gente saber que existe um baita método que a gente pode utilizar, mas que eu não sei usar, então não resolve. Né? Aquilo que é muito bom, mas que eu não sei como é que usa, não funciona. Né? É preferível eu conseguir fazer o mais simples, mas eu conseguir fazer. Tá bom? Então eu vou interromper